Olá amigos, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e eu estou aqui para ministrar a videoaula 91 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau ministrará 300 videoaulas sobre gestão ou administração, como você preferir chamar. Estamos para apresentar agora a videoaula número 91. Nós já apresentamos aqui 3 disciplinas: a disciplina de princípios em gestão, a disciplina de teoria das organizações e a disciplina de fundamentos da economia. Estamos iniciando hoje a disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, né? Essa disciplina terá 30 videoaulas e esta, portanto, é a primeira de 30 videoaulas de gestão da cadeia de suprimentos. Bom, gente, o que eu quero conversar com vocês hoje, nessa primeira videoaula de 30 de gestão da cadeia de suprimentos? Quando a gente fala de gestão da cadeia de suprimentos, a gente está falando também sobre logística. Significa a mesma coisa? Não, mas são conceitos complementares. Mais na frente eu explicarei por quê. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre um conceito, sobre um conceito fundamental para a gestão da cadeia de suprimentos, que é o conceito de just in time. O que significa isso, gente? Lá no passado, no início do século XX, né, na época da Revolução Industrial, numa fase já avançada da Revolução Industrial, na época do Taylor, na época do Ford, já falamos sobre esses autores lá em Princípios de Gestão, a ideia era produzir em grandes quantidades, produzir em massa. Por que se produzia em massa? Porque quanto mais se produzisse, né, mais se vendia. Os mercados consumidores eram desabastecidos, então as pessoas eram ávidas por consumir. Então, quanto mais se consumisse, mais se vendia. Até porque produzir muito significava reduzir o custo por unidade produzida. Por quê? Porque o custo tinha o custo fixo e o custo variável, né? Então, o custo fixo, quanto mais se produz, mais você dilui o custo fixo por unidades e, portanto, o custo total por unidade ele é menor. E com isso você vai ter um preço final que pode ser menor e mais gente interessada em consumir. Hoje em dia a lógica é essa? Não, hoje em dia a lógica não é essa. Por quê? Porque o ritmo de produção ele cresceu muito, né? A capacidade produtiva cresceu demais. E, sobretudo, o consumidor ele ganhou um poder de decisão maior. Ele pode decidir se consome agora, se consome depois, se não consome e com quem consome. Então isso faz com que o consumidor ele tenha nas mãos o poder sobre o consumo. Então isso quer dizer o quê? Devemos produzir, né, as empresas industriais elas devem produzir o máximo que elas podem? Não, porque correm o risco de produzir o máximo e ficar com muitos produtos sem venda, muitos produtos ficarem ociosos, né? E isso geraria o quê? Custos desnecessários e ao longo do tempo fariam com que a empresa perdesse competitividade, né? Então, repita a pergunta: a empresa deve produzir o máximo que pode? Lá no passado, na época do Taylor e do Ford, sim, mas hoje a empresa deve produzir o máximo que pode? Não, a empresa deve produzir de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Então, por exemplo, eu posso produzir 300, mas a demanda é 155, então eu imagino, a demanda é sempre uma previsão, né? Eu imagino que a demanda é 155, então eu vou produzir por volta de 155. Ah, eu posso produzir 500, mas a previsão da demanda é por volta de 340, então eu vou produzir por volta de 340. A esse fenômeno de produzir de acordo com a demanda se chama just in time, produzir no tempo certo, produzir na quantidade certa, né? Ou também chamado de produção enxuta, né? Porque não é produzir em grandes quantidades, produzir em massa, é produzir o necessário, produzir de forma enxuta, né?
ou alguns autores também chamam de toyotismo, ou modelo Toyota de produção, porque a primeira empresa a testar um modelo desse tipo foi a montadora de automóveis Toyota, japonesa, lá no final dos anos 1960. A ideia de Just-in-Time é uma ideia central que irá nortear todo o funcionamento de uma cadeia de suprimentos, como nós vamos ver nas próximas 29 videoaulas. Bom, gente, eu agradeço aí a atenção, espero que tenham gostado da aula. Se gostou, curte aí, dá o seu like, compartilha a aula. Se quiser assistir as 90 aulas que a gente já ministrou, é só assistir no canal, se inscreve no canal, ou então ir lá no blog do Chateau. Muito obrigado pela atenção.